capítulo 11 já há cerca, acho que uns 2 meses, e hoje vamos avançar um pouquinho mais. Quem encontrou Hebreus capítulo 11, versículo 6, diga amém. Amém. E o tema deste culto é fé de Abraão. Diga comigo, a fé de Abraão. Glória a Deus. Versículo 6, vamos lá ler comigo assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Mais uma vez bem forte, vamos lá? Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra que é sobrenatural, é verdadeira, Tua palavra que liberta, e que nessa noite mais uma vez, como espada afiada, Senhor, ela realmente toque em cada um de nós, na mente, nos sentimentos, ó Pai, aprofundando em nós a luz, ó Deus, para iluminar, para lançar fora as trevas, que a verdade penetre profundamente, lançando fora, ó Pai, toda mentira, de forma que haja salvação aqui nessa noite, haja cura, libertação, fortalecimento, direção, em nome de Jesus. Amém? Beleza, pode sentar por um momento. Fé de Abraão, a fé deste homem, o pai da fé, conforme a Bíblia o apresenta. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, após o autor nos ensinar um pouco sobre a fé, nos trazer uma compreensão do que é fé, que a fé ela não está relacionada a uma emoção, presta atenção nisso. A fé ela não está ligada a uma emoção, nem a um sentimento, nem a um momento. A fé ela está relacionada, ou melhor, ela é obediência, ela é convicção, ela é atitude. E o autor então nos ensina e traz alguns exemplos. Vimos já o exemplo de Abel, vimos o exemplo de Noé, vimos o exemplo de Enoque, e agora veremos o que ele nos fala sobre Abraão. Diz o capítulo 11, versículo 8, o seguinte, olha só: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Anote alguns detalhes desse versículo. A Bíblia diz que ele obedeceu e saiu. E ele foi para um lugar que ele não sabia para onde ele estava indo. Olha que interessante. Então, o primeiro ponto que nós percebemos aqui sobre Abraão é que ele realmente foi um homem que se entregou a Deus. Houve uma entrega genuína. E a fé está relacionada com entrega. A fé está relacionada com obediência, confiança, relacionamento. Nós veremos hoje, se Deus permitir, do versículo 8 até o versículo 12. Mas eu quero, ponto por ponto aqui, conversar com você nessa noite. Quem foi Abraão? Esse foi um homem que vivia lá numa terra chamada Ur. Talvez ali a região onde atualmente é o Iraque, aquela região ali. E Deus então o chama para que ele faça algo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, que é onde nós temos o início dessa história. Temos visto muito sobre o Gênesis, ele que é a base da nossa fé, é a base do restante da Bíblia. Não é à toa que o inimigo tenta ridicularizar, desprezar, atacar o livro do Gênesis, porque ele causa ódio em Satanás, ele causa repulsa em Satanás, porque é um livro que claramente o expõe o amor, a graça de Deus, e expõe a natureza humana. No capítulo 12, nós temos aqui o versículo 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, repare que o nome dele então não era Abraão, era Abrão. Olha o que Deus diz para esse homem: saia da sua terra, do meio
dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha que interessante, então, primeiro detalhe, uma terra que ele iria ainda conhecer. Deus não falou para onde ele iria, não falou, você vai para tal direção, falou, sai da sua terra, eu vou te mostrar para onde você vai. E ele continua, os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Ou, há uma tradução melhor, mais literal, todas as famílias da terra. Então este homem é apresentado para nós aqui, ok? Um pouco antes fala da genealogia dele. E por que ele é um exemplo de fé para nós? Ele sai, ele obedece. Diz o texto então que Abraão tinha, versículo 4, 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Então sai Abraão, sua família, ou seja, só ele e a esposa, não havia filhos ainda, e mais o seu sobrinho, e a família do sobrinho Ló. Esse homem então, ele começa a aprender a ouvir de Deus. Um homem que não era perfeito, um homem que tinha medo, um homem que teve dificuldade em crer em alguns momentos, mas mesmo assim foi um homem conhecido como o pai da fé, a ponto da Bíblia dizer que ele foi justificado por Deus através da fé que ele viveu. E ele é um excelente exemplo de que fé não é um sentimento, fé não é uma emoção. Esse homem passou 25 anos até que o seu filho nascesse. Nenhuma emoção dura 25 anos. Nenhuma empolgação dura 25 anos. Apenas uma convicção permanece durante o tempo necessário para ver a manifestação da promessa de Deus. E Deus chama esse homem dizendo, olha, eu vou te multiplicar, mas ele não tinha filhos. Ele sai, obedece. E é interessante, porque Deus só vai falar para Abraão que ele herdaria uma terra depois. Aqui, se você ler com atenção, você vai perceber que em nenhum momento Deus diz que ele vai herdar uma terra. Não diz isso. Só diz que ele seria multiplicado, teria filhos, e a descendência dele, de alguma forma, que Abraão não poderia entender, abençoaria todas as famílias da terra. E nós hoje entendemos que Cristo Jesus, ele veio através de Abraão. Aliás, as 3 religiões monoteístas no mundo hoje, as maiores aí, vêm de Abraão. O judaísmo, uma vez que Abraão gerou Isaac, que por sua vez gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas da tribo de Israel, dentre eles Judá, de onde veio Jesus, de onde veio o rei Davi, antes. Também, dessa mesma fé que nós temos, que Jesus é o Salvador, é o Messias, veio então veio da tribo de Judá. Então também de Abraão veio o cristianismo, veio o nosso Messias, Jesus, e também de Abraão veio o Islã, veio o islamismo, uma vez que, de acordo com o entendimento do Islã, Ismael seria aí o filho da promessa, Ismael que foi o filho de Abraão com Agar, que foi aí uma demonstração clara da falta de fé de Sara e de Abraão, mas não é o tema hoje do nosso estudo. Mas perceba quão grande foi esse homem. Mas é um homem que, como eu disse, não era perfeito, como nenhum homem na Bíblia é perfeito, com exceção do nosso Senhor Jesus. E ele sai e obedece. É apenas no capítulo 15, ou melhor, perdão, no capítulo 13, é que Deus então vai dizer algo interessante a mais para Abraão. No capítulo 13, acompanhe aí, diz assim, versículo 14: depois que Ló foi embora, ok, o Senhor Deus disse a Abraão:
a Abrão, o nome dele ainda era Abrão. De onde você está, olhe bem para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Olha que interessante o versículo 15, agora Deus diz algo novo para ele. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Versículo 17, agora vá e ande por essa terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. É interessante o versículo 18, assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Diga comigo, altar para Deus. Uma característica de Abrão é que quando ele chegava num local, ele construía um altar. Antes de montar suas tendas, ele construía um altar. A comitiva de Abrão era muito grande. Era muito grande. Para você ter ideia, ele se separou de Ló. O pastor Márcio falou sobre isso tempo atrás. Uma vez que não havia condições dos pastores, dos servos, do gado de Abrão e de Ló estarem juntos. Não tinha como todo mundo pastar. Então começou a haver uma desavença e Abrão então fala para Ló, olha, escolhe para onde você quer ir, para onde você for eu vou para o outro lado. E Ló, nós já sabemos, olhando com a carne, olhando com a mente humana, escolhe o melhor à vista dele, que foi as campinas de Sodoma e Gomorra, que eram muito férteis. E Abrão foi para o outro lado. Depois disso, depois que Ló foi embora, Deus chama Abrão e diz, Abrão, vem cá, você não perdeu nada. Eu vou te dar algo maior, vou te dar algo melhor. Continua firme, continua fiel, você não perdeu nada. Você saiu da sua terra, vou te dar uma descendência, mas além disso vou dar uma herança, uma terra para a sua descendência. E Abrão então permanece fiel, permanece firme. E por onde ele passava, ele construía um altar, mostrando a prioridade. Diga comigo, prioridade. A prioridade de Abrão. Ele montava, construía um altar para adorar, para servir a Deus, uma vez que naquele contexto ainda não havia um templo, não havia um tabernáculo para isso ser feito. E é deste homem que o autor de Hebreus está falando. Foi pela fé que Abraão obedeceu e saiu. Então a primeira característica que nós temos aqui da fé, nessa mensagem de hoje, é obediência. E a obediência, meu irmão, minha irmã, ela está relacionada a obedecer. A obediência, ela não está relacionada a uma compreensão total e completa. Eu não preciso ter uma compreensão total e completa para obedecer. Se existe um calendário de vacinação, eu preciso vacinar meu filho porque ele tem determinada idade, eu não preciso entender todo o protocolo científico por trás disso para vaciná-lo, para que a vacina funcione nele, sim ou não? Sim ou não? Eu posso até pesquisar, ir atrás, saber, mas é necessário para que eu faça o que tem que ser feito? Eu obedeço, é uma norma, é uma ordem. Mas cada vez mais o ser humano tem voltado às origens pré-cristã de rebelião, de querer dominar, entender, conhecer tudo. As pessoas querem entender para obedecer. Isso não é obediência. Presta atenção nisso. Entender para obedecer não é obediência. É no máximo uma concordância. Ah, agora entendi, eu concordo. Deus não nos chama para concordar com Ele. Deus nos chama para obedecer. Amém? Anotou isso aí? Glória a Deus. Essa ficou legal também, né? Vai fazer um corte aí já. Deus nos chama para obedecer, não para concordar. Quando Deus chama Abraão, ele sai, simplesmente. Mas ele não era um cara sem esperança, sem nada na vida, um pé rapado, com a mão na frente e outra atrás. Ele é um cara de propriedades. Para você ter ideia, depois Ló, ele se envolve numa situação, presta atenção aqui. Houve uma guerra e os reis de Sodoma perderam a guerra. E Ló é levado cativo com os seus. E Abraão fica sabendo. E Abraão, olha só, ele reúne 300, agora não lembro se é 360, 380, 300, sim, alguém lembra aí?
300 e alguma coisa de homens. Homens escolhidos entre os seus servos para guerrear. Então você imagina, se ele tinha quase 400 homens capazes de guerrear, quantos servos você acha que esse homem tinha? E servas? Essa era a comitiva que ele carregava. E ele vai e vence a guerra e resgata Ló e sua família. Então ele não era um cara lá que estava desesperado, sem ter o que fazer. Ai meu Deus, me dá uma luz. Não. Ele era um homem estruturado, estabelecido, um homem que estava num local excelente. Mas ele ouve e obedece à voz de Deus. Então, a primeira característica, obedecer. Ele obedeceu e saiu. Nesse contexto, segundo ponto importante da obediência, ele saiu. Diga comigo, ele saiu. Sabe, amados, que muitas vezes a gente precisa sair do nosso contexto. É muito barulho, é muita voz, é muita, sabe, muita euforia, muita coisa acontecendo, e nós precisamos sair para entender o que está acontecendo. A Bíblia diz que Jesus, rotineiramente, ele saía para orar sozinho. Imagina, ele estava lá pregando, expulsava demônio, curava enfermo, e aquela multidão, e aí, glória a Deus, aleluia, o pessoal, e multiplicou pão, o pessoal queria fazer ele o rei, e tal, e os 12 discípulos, e mais as mulheres que seguiam, e outros discípulos, tal. Mas tinha um momento que ele saía para orar sozinho. Sabe que para obedecer corretamente, a gente precisa sair. Dá um tempo. Que são muitas vozes. Fala para o teu irmão, são muitas vozes. É muita gente, é muito eu acho, é muito eu penso. É muita coisa. A gente precisa ter esse tempo. Ali onde ele estava, Deus poderia fazer um milagre dele gerar filho? Com certeza. Deus poderia gerar ali através dele Isaac e depois dela? Com certeza. Mas ele precisava sair do contexto onde ele estava. Olha que interessante, sobre obediência ainda. Volta lá em Gênesis capítulo 26. Olha esse testemunho. Gênesis capítulo 26, a gente fala muito sobre legado, sobre a fé que passa de pai para filho. No capítulo 26, Deus agora está tratando com Isaac, filho de Abraão. E aí Isaac vai ali para a terra dos filisteus, fica um tempo ali, e Deus aparece e fala com Isaac. Ele confirma a aliança que fez com o pai de Isaac, Abraão. Mas é interessante o que Deus diz para Isaac no versículo 4, olha só. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, porque por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Olha o que diz o versículo 5. Pois Abraão fez o quê? O que ele fez? Me obedeceu e cumpriu minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Perceba que a característica que Deus destaca para Isaac, para o cumprimento da promessa, foi a obediência de Abraão, que teve o seu nome mudado para Abraão. Abraão significa pai de multidões. Abraão possivelmente significa pai de povo, pai do meu povo, algo assim. Mas Abraão significa pai de multidões. Então perceba, amados, que nós como cristãos somos motivados, exortados pelo autor de Hebreus a termos uma fé. Por quê? Como lemos no versículo 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Mas o que é fé? Ele traz exemplos, e agora está falando do exemplo de obediência, de atitude, de ação, de prioridade. No versículo, voltando para o capítulo 11, versículo 9, vai dizer assim, ó: pela fé, ele, falando de Abraão ainda, morou como estrangeiro, como forasteiro na terra, que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas ou tendas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Então perceba que Abraão, ele viveu
na dependência, como um forasteiro, andando. Ele não tinha uma residência fixa, ele não tinha um porto seguro humano, mas ele tinha um porto seguro que é a rocha, que é o Senhor. E depois o autor de Hebreus ele vai trabalhar bastante essa ideia de estrangeiro e peregrino. Se Deus permitir, vamos falar sobre isso, porque nós cristãos somos peregrinos e estrangeiros. Por quê? Porque nós que entregamos a vida ao Senhor Jesus, temos um lar, sim ou não? Que não é esse. Temos uma pátria, que não é esta, que é a pátria celestial. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia lá em João, capítulo 14. E Abraão viveu dessa forma, com essa compreensão, esse entendimento, que apesar de Deus ter mostrado para ele a terra, ter prometido para ele a terra, ele vivia como forasteiro, na dependência do Senhor. No capítulo 14 de João, Jesus ele traz revelações profundas acerca da sua pessoa e da sua obra. Mas ele começa dizendo algo muito valioso, importante para nós. Aqui ele está no contexto já, onde ele está reunido com os 12, preparando para ser entregue na mão dos pecadores, para morrer por nós. E nesse contexto, o versículo 1 diz, Jesus disse, não fiquem aflitos. Diga comigo, não fiquem aflitos. Talvez você ficou aflito nessa semana, talvez você chegou aqui aflito com alguma situação, enfermidade, questão emocional, questão financeira, questão de relação, não sei. Mas o Senhor está dizendo para os discípulos e para nós, não fiquem aflitos, creiam em Deus, amém? Crer é um verbo, crer é ação, e crer é viver a fé. Ele está dizendo, creiam em Deus, olha só, creiam também em mim. E aí ele traz uma promessa semelhante a que Deus fez a Abraão, de um lugar, uma herança, uma terra. Ele diz assim, na casa do meu pai há muitos quartos, talvez você já ouviu assim, há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, olha só, se isso não fosse verdade, eu já lhes teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei, eu os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém? Glória a Deus. Perceba, amados, que como Abraão viveu peregrinando, nós devemos viver essa mentalidade de dependência de Deus, de que, hoje eu estou bem estabelecido aqui, mas amanhã Deus fala, desmonta a tenda e faça outra coisa, vá para outro lugar. Não é à toa que a Bíblia trabalhou tanto com esse povo que era peregrino, era nômade durante muito tempo, para nos ensinar o princípio espiritual de dependência. Mas nós queremos, o ser humano ele quer a segurança, e desejar segurança não é o problema é confundir a segurança. O que me dá segurança? Pergunta agora no teu coração, o que te dá segurança? Teu emprego? A casa própria? Uma religião? Um casamento estável? Uma boa formação? O que te dá segurança? Porque se nós não temos segurança, nós somos o quê? O que nós somos? Como nós ficamos? Inseguros. E o que a insegurança gera? Uma série de coisas: ansiedade, medo, angústia, pavor, insônia,
Sim ou não? Você percebe que o mundo está como está porque falta o quê? Segurança genuína. Por não termos segurança, nós agredimos. Por não termos segurança, nós atacamos. Por não termos segurança, nós pecamos, nós mentimos. Certa vez Abraão, ele mentiu acerca da sua esposa. Ele precisava descer até o Egito. E ele falou para sua esposa Sara: olha, quando chegar lá você vai falar que é minha irmã, porque você é muito bonita. E aí quando te virem, vão me matar para ficar com você. Você percebe que Abraão ali ainda não tinha uma segurança plena em Deus. E quantas vezes por falta de segurança nós fazemos isso? Mentimos, enganamos. Eu te pergunto mais uma vez, essa é a resposta que nós precisamos ter. Onde está a minha segurança? Porque eu preciso me relacionar com Deus de tal forma que cada dia mais a minha segurança esteja no Senhor. Amém? Porque de uma hora para outra tudo acaba, mas Deus permanece. Amém? Hoje eu tive a oportunidade de falar para o meu filho: ó, Deus continua soberano no trono dele. Amém? Daqui 4 anos, quem sabe? Você já entendeu, né? Eu falei para ele ficou olhando para mim: Deus não mudou nada. Deus mudou, meu irmão? Para ele é algo muito grande isso. Tem coisas que, para quem sabe, para você está te incomodando, está te angustiando, está roubando a tua paz, fazendo você chorar, perder o sono. Mas Deus continua soberano, meu irmão. Ele é a rocha, Ele é a segurança. Amém? Se nós não entendermos isso, nós vamos viver com uma falsa segurança ou inseguros. Abraão, ele creu, diz o texto aqui, estamos no versículo, ou melhor, perdão, em João capítulo 14, Jesus falou: olha, não fiquem aflitos. Na pior das hipóteses, eu vou vir buscar vocês. Amém? Na pior das hipóteses, a casa já está pronta, a morada já está pronta, amém? Na pior das hipóteses, está tudo pronto já. E nós vamos descansar. O que está lá em Apocalipse vai descer do céu a Nova Jerusalém, adornada, preparada como uma noiva para o Senhor. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais necessidade do sol, porque o próprio Senhor Jesus será a menorá, será a luz, o candelabro. Amém? Mas se nós não vivermos como Abraão, como peregrinos, nós vamos ficar presos aqui, com a nossa mente presa aqui. Olha que interessante. Voltando lá para o capítulo 11 de Hebreus, versículo 9: pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus já havia prometido. Ou seja, ele não se apegou ao bem material que Deus lhe havia prometido. Grava bem isso, meu irmão. Abraão não se apegou à bênção, mas ele se apegou ao abençoador. Ele não se apegou ao fato que havia uma herança ali para ele. Tanto é que quando Sara morre, ele vai até Amor, que era o governador ali da região, e fala: olha, eu preciso comprar uma tumba, uma caverna, que era como eles faziam, né? Para sepultar minha morta. E ele, reconhecido ali como príncipe, já eles falam: não, você é um príncipe de Deus, você está no... Rapaz, o que é isso? Fica tranquilo aí, sepulta, escolhe um lugar aí, pode sepultar. Falou: não, de jeito nenhum. Fala para mim, eu quero tal local lá. Quanto que custa? Não, o que é isso aí? Não, fala o valor para mim. Ele agiu como estrangeiro, como peregrino. Essa atitude nós precisamos ter hoje, meus irmãos. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abraão não se apegou à promessa, mas àquele que prometeu. Versículo 10 de Hebreus 11 diz assim: ó, porque Abraão, olha só, esperava a cidade que Deus planejou. Aleluia.
A cidade que Deus planejou e construiu, o arquiteto e engenheiro, né? A cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Abraão foi um homem que falhou, mas ele teve uma característica, que é a paciência. Fala para o teu irmão, seja paciente, meu irmão. Seja paciente. Foram 25 anos até Isaac nascer. Percalços no meio do caminho, falhas, erros, pecado, mas a graça, a misericórdia também. Depois que Isaac nasce, depois de um tempo, depois de ter se tornado pai, olha o que diz o versículo 11: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Amém? E mais uma vez, conforme eu já fui tão pregado aqui, nesse local, talvez uma das mensagens mais pregadas na face da terra, você conhece a história quando Abraão vai e entrega Isaac para Deus. Quem conhece essa história? Abraão teve uma chance, um momento ali, aos 100 anos de idade. Então 25 anos depois ele tem um filho, que é o filho da promessa. E Abraão já tinha entregado os pontos algumas vezes. Ele falou: não, Senhor, o meu herdeiro vai ser o meu servo Eliezer, ele vai herdar tudo e está tudo bem, não tem problema. Deus falou: não, é um filho que eu vou te dar. Aí nasceu Ismael com Agar. Abraão falou: não, está tudo certo, Senhor, o Ismael vai herdar comigo aqui. Ele falou: não, não é isso, é um filho seu com a tua esposa Sara. E chegou o filho, mas Abraão não idolatrou, Abraão não se agarrou a Isaac, ele permaneceu firme em Deus. Porque quando Deus falou: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aí o povo fica doido. O povo, né, você acha na internet, pô, esse Deus é louco, esse Deus é um Deus de carnificina, esse é um Deus que faz sacrifício humano. Deus falou: Abraão, pega o teu único filho, você vai lá no monte, você vai sacrificar para mim. A mente humana não entende isso. Sabe por que a mente humana não entende isso? Sabe por quê? Eu vou te explicar por que a mente humana não entende isso. Sabe por quê? Porque ela é humana. Você viu? A mente humana jamais vai entender a mente de Deus. Paulo escreve que o Espírito Santo discerne a mente de Deus, e ele nos revela as coisas que são de Deus. A mente humana não tem como entender as coisas de Deus, mas Abraão, sem entender, ele faz o que? Ele obedece. E mais uma vez, ele não se apega à promessa materializada diante dele. Ele continua obedecendo ao Pai, a ponto de ir lá e fazer o que era necessário, ou quase fazer, porque no momento de sacrificar, Deus lá do céu diz: não toque no menino. Agora eu sei que de fato você me obedece. Lógico que Deus já sabia, mas Abraão manifestou a sua obediência. E sabe quem mais aprendeu com fé nesse momento? Sabe quem mais aprendeu sobre fé nesse momento? Isaac. Quem é pai aí, levanta a mão. Naquele momento Isaac entendeu que nada mais era importante para o seu pai do que Deus. Você entendeu isso? Naquele momento Isaac entendeu que nem ele ficaria entre o seu pai e Deus. Nem ele, que era a manifestação da promessa de Deus. Esse homem que pela fé, conforme diz Hebreus, se tornou pai. Algo que para muitos é tão simples, tão natural, até de forma irresponsável.
Para ele, foi algo possível somente pela fé. Ele creu em algo que Deus lhe prometeu, e as circunstâncias não impediram, o tempo não impediu, as suas falhas, seus pecados não impediram. É pela fé. Olha o versículo 12: assim, de um só homem que estava, eu acho interessante essa expressão aqui do autor de Hebreus, o homem que estava praticamente morto, porque ele tinha seus 100 anos de idade, né? Um homem que a vida útil dele, muitos olhavam assim, mas daí não sai mais nada, aí não vira mais nada não. Um homem que estava praticamente morto, diz o texto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Um homem que agradou a Deus, um homem que teve a sua identidade moldada por Deus, um homem que é parâmetro de fé. Paulo escreve muito sobre Abraão. João Batista falou de Abraão. Presta atenção nisso. Ele é um exemplo para nós. Só que precisamos nos relacionar com Deus como ele se relacionou. É interessante porque quando João Batista batizava, muitas pessoas vinham até ele para serem batizadas. E certa vez ele falou: olha, raça de víboras, ninhada de cobra, vocês acham que estão enganando quem? Vocês querem ser batizados, mas vocês precisam se arrepender verdadeiramente. E não adianta falar: não, eu sou filho de Abraão, nós somos filhos de Abraão, porque eles batiam no peito e falavam: não, nós somos descendentes do pai da fé. Isso não adianta nada. Não adianta nada se vocês não tiverem a fé e o relacionamento que ele teve. Por isso que Paulo vai escrever lá em Gálatas: mas esse povo aí diz que é filho de Abraão. Não, quem é filho de Abraão é quem crê em Cristo, quem vive pela fé, quem vive na dependência, quem vive pela graça, quem vive se fortalecendo, quem mesmo aparentemente morto. Porque quem sabe, meu irmão, você chegou nesse ponto como Abraão, né? Estava praticamente morto. Pare e pense nessa expressão. Quem sabe o casamento já estava praticamente morto. Quem sabe a identidade, o ânimo, praticamente morto. Quem sabe a expectativa, morta. Mas é esse que Deus toca. E de um homem ou de uma mulher praticamente morto, Deus pode gerar, Deus pode transformar, Deus pode multiplicar, Deus pode manifestar o plano e o propósito dele. Quem crê, diga amém. Deus não pegou um rapazinho forte, nem um casalzinho novo, falou: vem cá, vocês vão multiplicar, vão gerar muitos filhos, e vocês vão... Não. Para que fosse manifesto o poder, a graça e a misericórdia. Então a fé que agrada a Deus, conforme está no versículo 6, porque olha só, o versículo 16 diz assim: é necessário crer, primeiro, que Deus existe. Seria até, quem sabe, tolo eu fazer essa pergunta: quem aqui crê que Deus existe? Porque penso eu que todos nós, se estamos aqui num culto agora, cremos que Deus existe, sim ou não? Mas o que é crer que Deus existe? Será que eu creio realmente que Ele existe? Que Ele me vê? Que Ele me ouve? Será que eu creio nisso de fato? Ou eu vivo a minha vida conforme os meus propósitos, os meus planos, minhas ideias? Porque muitas vezes é assim que nós vivemos, ou seja, como se Deus não existisse. E aí quando acontece alguma coisa, ou quando eu lembro, tivemos a oportunidade essa semana de falar sobre isso. Quando tudo der certo, quando não tiver nenhum, aí eu vou para o culto.
não está chovendo, o clima está bom, eu não estou cansado, não tem ninguém doente, está tudo certo. Eu vou no culto, porque deu tudo certo. Ou eu vou ler a Bíblia. Hoje eu vou ler a Bíblia. Estou de folga, estou tranquilo, estou bem, eu vou ler a Bíblia hoje. Ou seja, e no restante do tempo eu vivo, eu pratico, eu ajo como se Deus não existisse. A fé que agrada a Deus é uma fé que, primeiro, crê que Ele existe. Você crê que Deus existe ou não? Agora eu preciso então agir como tal. Quem é casado aí, levanta a mão. Que coisa mais tola do que alguém que é casado e vive como solteiro? Ou quer viver como solteiro? Você já viu uma pessoa assim? Quer viver como solteiro, gurizão, né? Ou fofona, né? É o gurizão ou a fofona? Gatinha. Acha que é solteiro, é solteira. Ou seja, vive como se o cônjuge não existisse. As decisões, os planos, a conta bancária, não existe. Aí de vez em quando lembra que está casado, ou é lembrado, né? Muitos que se dizem cristãos vivem assim, como se Deus não existisse. Em determinado momento, ocasião, circunstância, aí eu ajo conforme o fato que Deus existe. Para agradar a Deus, eu preciso de uma fé para entender, crer e agir que Ele existe. E segundo, que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Ou seja, uma fé que me faz viver de tal forma, presta atenção nisso, que eu tenho uma expectativa de uma recompensa. Mas não é de um carro novo, nem de um emprego, mas é de uma pátria, é de uma casa, é de uma salvação eterna. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a fé que agrada a Deus. Por isso que Ele nos traz o exemplo de Abraão, um homem que vivia de tal forma que ele demonstrava que Deus existia. Amém? Um homem que vivia de tal forma que ele cria em uma recompensa. Recompensa que eu entendo que Deus vai entregar, conforme diz o texto, para aqueles que procuram, querem conhecê-lo melhor. Algumas traduções dizem, para aqueles que diligentemente o procuram. Aqui se fecha o raciocínio. A fé que agrada é uma atitude, mas eu só vou tomar uma atitude se eu ajo conforme o entendimento que Deus existe. Eu te pergunto, Deus existe lá no seu trabalho? O que você acha? Porque muitos de nós vivemos como se Deus não existisse no trabalho. Deus existe lá na sala de casa? Porque muitos vivem como se Deus não existisse na sala de casa. Deus existe lá no banheiro? Porque muitos vivem como se Deus não existisse no banheiro. Deus existe lá no campo de futebol? Muitos vivem como se Deus não existisse no campo de futebol. Então a fé que agrada a Deus é a fé como de Abraão, que ela é necessária para crermos que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o procuram diligentemente. Então o nosso desafio, o meu desafio, o seu, é essa atitude de fé, porque senão, amados, ninguém pode agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, nós não temos um relacionamento com Ele. E Jesus morreu e abriu o caminho para que possamos justamente adorar ao Senhor e agradá-lo. Falamos sobre Abel e Caim em outra oportunidade, e muitos, até essa semana eu vi na internet, na rede social, né, um argumento ateu. De vez em quando eu vejo alguma coisa de ateu, eu acho interessante o raciocínio deles. E aí, porque Deus tem os seus preferidos, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, porque Abel ofereceu um churrasco para Deus, né, e Caim ofereceu lá algo vegano. Sabe essas coisinhas, esses argumentozinhos, né, que o povo gosta de.
Mas o texto é muito claro ao dizer que o coração de Caim era mau, como tivemos a oportunidade de ver. Deus não falou com Abel, Deus falou com Caim. Sim ou não? Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a oferta de Caim, mas ele foi até Caim e falou: Caim, não faz isso, você precisa mudar, o pecado está na porta, cabe a você resistir, é só você mudar. Mas Caim endurece o coração e ele mata. Agora eu te pergunto, será que alguém que mata só pelo fato de não ter um culto, uma oferta recebida por Deus, é alguém que é equilibrado, alguém que é bom? A maldade já estava no coração de Caim, ela só se manifestou, e Deus deu oportunidade para ele. Sabe, amados, precisamos entender que a nossa vida, ela existe para agradar a Deus, ela existe para agradarmos o nosso Salvador Jesus, e isso somente é possível com fé, e uma fé que gera mudança, gera atitude, gera compreensão de que Ele existe. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Será que nós vivemos dessa forma? Cientes de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares? Porque quem aqui faz planos? Levanta a mão, vamos ver. Todos nós fazemos planos. E quantas vezes a gente faz planos como se Deus não estivesse vendo? Ninguém está vendo, Deus não está sabendo. Essa atitude do nosso coração, amados, ela precisa mudar, porque senão as circunstâncias vão determinar a nossa história. As circunstâncias vão determinar, ou seja, onde eu estou, com quem eu estou, vai determinar se eu sirvo ou não a Deus. As pressões vão determinar se eu sirvo ou não a Deus. Vocês conhecem a história de Daniel, sim ou não? As circunstâncias não mudaram quem Daniel era, porque ele sabia, ele cria que Deus existia, e Deus estava na Babilônia do mesmo jeito que estava em Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mesmo não havendo mais sumo sacerdote, mesmo não havendo mais sacerdote, mesmo não havendo mais culto, adoração no templo, Deus continuava existindo, continuava cuidando, agindo, atuando. Deus não mudou. Fala para o teu irmão: Deus não mudou, meu irmão. Não podemos agir. Não é à toa que Deus diz na sua palavra claramente: eu, o Senhor, teu Deus, não mudo. E é por isso que vocês, olha só, é por isso que vocês, ó Israel, não são consumidos. E Paulo vai escrever que no nosso Deus não há sombra de variação. E o autor de Hebreus, veremos, ele diz mais para frente: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então eu quero orar com você. Se você crê que Deus existe, se você crê que Ele recompensa aqueles que buscam diligentemente conhecê-lo, se você crê que é uma pátria celestial, que é um local, uma morada para você, que tudo isso aqui é circunstancial e não pode determinar quem nós somos, eu te convido a se colocar em pé, se você pode fazer. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Te convido a fechar os olhos, se você pode fazê-lo. Abre o teu coração aí agora é a hora de você agir. Você ouviu a palavra, você recebeu, você entendeu. Fala com o Senhor agora. Abre o teu coração.